Na maioria dos casos criminais, a investigação e a condenação ficam nas mãos da justiça, mas o caso de hoje foge completamente desse padrão. Um crime que foi encerrado cedo demais, até que algo inesperado forçou as autoridades a reabrir a investigação, e o verdadeiro culpado estava mais próximo do que qualquer um imaginava. O caso de hoje, conhecido como o Fantasma de Greenbrier, aconteceu no século XIX nos Estados Unidos. Em Greenbrier County, West Virginia, uma jovem chamada Zona Risser Schuh, de apenas 23 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa. Um crime que até hoje levanta a dúvida: foi coincidência? Algo foi ignorado ou tem alguma coisa de sobrenatural nisso? O condado de Greenbrier, que inicialmente era um vale e só havia sido povoado no final do século XVIII, minérios, madeiras, terras férteis nascentes por todos os lados, tudo isso em um único lugar, e não demorou muito para que esses materiais começassem a ser extraídos pela elite da época. Diversos aristocratas que vinham do sul iam para lá fugir do calor e das doenças das outras áreas de plantações. Em 1940, a população total era cerca de 8.600 habitantes, onde um pouco mais de 1.400 eram escravos, ou seja, 16% das pessoas que moravam ali eram escravizados. Junto de tudo isso, o condado também foi palco de uma guerra civil entre os anos de 1861 até 1865, na qual um dos principais motivos era a própria escravidão, além dos direitos dos estados e da preservação da União. E foi nesse mesmo condado onde nasceu uma mulher chamada Zona Risser Schuh, ou também conhecida como Elva, no ano de 1973. Uma mulher que seria a peça principal em uma das lendas mais conhecidas desse mesmo condado. As fontes não revelam muito sobre a vida de Zona, nem sua infância nem adolescência. O que sabemos é que ela cresceu na cidade de Richland, ainda no estado da Virgínia. E com 22 anos, ela tinha um filho, tendo vivido por um tempo como mãe solteira. No ano seguinte, em 1896, no mês de outubro, Zona então conhece um homem chamado Erasmus, que havia se mudado para o condado para tentar uma nova vida e encontrar alguma oportunidade para trabalhar como ferreiro nas localidades, onde o mesmo teve êxito. Até que os dois então se casam e decidem morar juntos, mesmo com a mãe de Zona, Mary Jane Risser, não tendo gostado muito da ideia e nem de Erasmus, que inclusive era chamado de Edward pelas pessoas mais próximas a ele. Tudo parecia estar indo muito bem para o casal, até que as coisas mudaram no dia 23 de janeiro de 1897. Nesse mesmo dia, como de rotina, Edward saiu para trabalhar no emprego que havia conseguido. Horas depois, Edward manda um jovem até a casa onde o casal morava para perguntar se a mulher iria querer algo no mercado, já que ele passaria após o trabalho. Só que, quando o jovem enfim chega ao local, ele se depara com a mulher caída no chão, bem ao lado da cama, lembrando que algumas fontes ainda dizem que ela havia sido encontrada próxima a uma escada. O jovem então inicialmente pensou que a mulher estava apenas dormindo após ter caído da cama, até perceber que Zona já estava sem vida. Desesperado, o homem então sai da casa atrás da mãe e conta o que havia acontecido. A mãe então chama o médico George Knapp, que atuava nas localidades, para analisar o que havia acontecido com Zona. Mas antes que ele pudesse chegar à casa onde estava a mulher, Edward fica sabendo da notícia e sai desesperado de seu trabalho até chegar à casa onde morava. Quando ele chega até lá, encontra o corpo de Zona, onde o mesmo a veste com um vestido com uma gola que foi descrita como bem alta, além de o véu ter sido colocado sobre o seu rosto, uma atitude que foi considerada estranha por todos, já que a tradição local era de que, quando alguma mulher falecia, o papel de lavar e vestir o corpo ficava nas mãos de outras mulheres, além do fato, é claro, de Edward nem sequer ter esperado o médico chegar e fazer uma avaliação. Quando George chega até a casa, ele se depara com Edward em lágrimas, segurando o cadáver de Zona em seus braços. Na tentativa de analisar o corpo, especialmente no pescoço, o marido impede qualquer tipo de aproximação, reagindo com agressividade não só com o médico, mas também com todos que tentassem chegar perto da mulher. Mesmo com a roupa, o véu e Edward impedindo a aproximação, George acaba percebendo algo estranho no pescoço de Zona, algo que chamaria a atenção até mesmo de pessoas que não eram especialistas, mas George acaba deixando isso de lado para não piorar a situação de Edward, tendo afirmado que Zona havia morrido de causas naturais, podendo ter sido um desmaio fatal, e o ocorrido explicaria a histeria do marido no momento. Zona havia sido encontrada com a cabeça inclinada para o lado, e guardem essa informação porque ela vai fazer sentido mais à frente. Um dia depois, em 24 de janeiro, Zona foi enterrada logo após o seu velório, mas Edward ainda apresentava certos comportamentos estranhos, mexendo o pescoço da mulher sem parar, já que a mesma estava sendo sepultada com o caixão aberto e não deixando mais ninguém chegar perto. Algumas pessoas tentaram atribuir esse comportamento ao luto que Edward estava sentindo, mas a mãe de Zona percebeu que havia algo muito estranho, como se o marido estivesse tentando esconder algo.
Mary, mãe de Zona, nunca gostou de Edward, como dito antes, então provavelmente ela tenha pensado com mais lógica nessa situação do que as outras pessoas. A suspeita da mãe aumentou ainda mais quando ela havia pegado o lençol que estava no caixão onde sua filha era sepultada. Ela teve a ideia de lavá-lo, mas quando o pôs na água, ela ficou completamente vermelha. A ideia de que a filha havia morrido de causas naturais não parecia ser tão verdadeira, ainda mais depois do que ela havia acabado de ver. Mary então fica um mês inteiro orando para que pudesse receber alguma resposta ou sinal que a levasse ao que realmente havia ocorrido. E segundo a lenda local que acompanha esse caso, 4 semanas depois da morte de Zona Richter, a mesma fez aparições por 3 noites seguidas nos sonhos da própria mãe para lhe mostrar toda a verdade. E a verdade era que Edward, diferente do que alguns pensavam, era um marido abusivo e cruel, e que em um ataque de fúria teria atacado a própria esposa por um motivo completamente fútil, que seria o fato de que Zona não teria feito carne no jantar da noite anterior. Voltando um pouco no passado de Edward, não é a primeira vez que ele agia dessa maneira. Edward já havia se casado outras 2 vezes antes de Zona, sendo que a primeira esposa o descrevia como um marido extremamente violento, e a segunda teria morrido logo após 8 meses de ter se casado com ele, por causas desconhecidas. E nisso, uma ambição um tanto quanto incomum de Edward era a de se casar com 7 mulheres. Com esse ataque de raiva, então, ele parte para cima da mulher, estrangulando-a e quebrando seu pescoço. Essa lenda ainda diz que, nesse sonho, Zona virava a cabeça para trás para provar que aquilo realmente havia acontecido. Após isso, a mãe então fica totalmente convencida de que Edward seria o assassino da própria filha e de que a hipótese da morte por causas naturais foi completamente descartada, bastando apenas provar isso para a justiça. Mary então procura o promotor local John Alfred Preston e pede para que o corpo da filha seja exumado e seja feita uma autópsia. Por não ser um trabalho muito fácil de ser feito, mas devido à tamanha persistência da mãe, o promotor decidiu ir atrás das pessoas envolvidas e rever todos os depoimentos dados, e entre eles o médico George Knapp, que confessou não ter feito uma análise detalhada do corpo, o que junto da pressão das pessoas do condado foi o suficiente para acatar o pedido da mãe. Com a exumação feita no dia 22 de fevereiro de 1897, uma autópsia foi realizada, e tudo aquilo que Edward escondia há um mês foi finalmente provado. No corpo de Zona havia marcas de dedos no pescoço, além de ferimentos ainda mais profundos. Em um relatório divulgado da autópsia que havia sido feita, descobriu-se que o pescoço estava partido e a traqueia esmagado. Havia marcas no pescoço que indicavam que a vítima tinha sido asfixiada. O pescoço estava deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Os ligamentos estavam rasgados e rotos. A traqueia tinha sido esmagada na parte da frente do pescoço. Mary havia conseguido provar que aquele homem era realmente o autor do crime. O julgamento então começou no dia 22 de junho de 1897, onde Edward ainda se gabava, pois segundo ele, não havia prova suficiente contra si. Ao dar o seu testemunho durante esse julgamento, Mary tinha tanta certeza de que aquele sonho que ela havia tido era tão real, que mesmo sendo pressionada pelo próprio advogado de Edward, ela não mostrou nenhum sinal de incerteza. Inclusive, a única tática usada pelo advogado era acusar a mãe da vítima de insanidade e afirmar que aquilo era coisa da cabeça dela. Mas mesmo com essa tática, que por sinal não deu certo, diversas pessoas do condado de Greenbrier acreditavam em Mary e no que ela dizia. Com isso então, Edward é condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua. Logo na saída do tribunal, um grupo formado por homens tentou linchar Edward, que acabou conseguindo fugir e chegar até a cadeia de West Virginia, em Moundsville. Mesmo sendo sentenciado à prisão perpétua, o assassino acabou morrendo 3 anos depois, no dia 13 de março de 1900. E Mary acabou falecendo em setembro de 1916, nunca mais citando a história do suposto fantasma da filha. Eu espero que esse vídeo tenha ficado o mais claro possível, respeitando, é claro, as vítimas. Se você curte caso criminal, ative as notificações para receber mais. Aqui na tela também está aparecendo alguns que talvez você se sinta interessado em ver. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até!